Senhor. Amém. Não vai voltar a oportunidade. Vou vir cantar no ministério de louvor. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um em nome de Jesus. Aleluia. O sistema quer me corromper. Os meus valores não posso vender. Sou tua casa, patrimônio teu. Eu não vendo nenhum grãozinho de fé, mas confesso que difícil é me ensinar de te depender. O Senhor desceu a Jerusalém e se deparou com fariseus, fazendo de comércio a casa do grande Deus, e virando a mesa o confrontou, uma de si quebrou. Eu não quero ser assim, sem Senhor cuidar de mim. Leve a minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quero esse sistema. Glória, glória, glória a Deus. Me lança tua semente, planta em mim a tua mente. Volta em nós, fariseus. Eu não quero coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim. Eu sou a tua casa, Senhor. Mora em mim. Aleluia. Glórias a Deus. Mora em mim. E revirando a mesa, confrontou um grande sistema e o quebrou. Eu não quero ser assim, sem Senhor cuidar de mim. Revira minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou ele me mata. Me mostra tua semente, planta em mim a tua mente. Manda em nós, fariseus, não quero coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim. Eu sou a sua casa, Senhor, mora em mim. Glória. Mora em A nossa casa é tua, Senhor. Eu sou casa de oração, sou morada do Pai. Não aceito viver mais assim. Mora em mim. Mora em mim. Eu sou casa de oração, sou morada do Pai. Não consigo viver mais assim. Mora em mim. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus vem estar morando em cada Em coração. nome de Que Jesus. seja quebrado em nome de Eu Jesus. tomo posse, Senhor. Jesus, meu dono, meu rei, meu salvador. Aleluia. Que bênção. Glórias a Deus. Esse é o culto onde
a gente planeja, aonde a gente prepara Verdade. as nossas vontades, mas o que é feito é a vontade de Deus. Amém. Deus, ele muda. Essa que prevalece. E o pregador está em vontade. Ficou no estreito agora o pregador, que Deus, ele transforma aqui. Você chega com os bolsos prontos, daqui a pouco ele fala, não, é isso. Você chega com o louvor pronto, Deus, não, eu quero é isso. Desse Você jeito. chega com a palavra de saudação, Deus fala, não, eu quero é isso. Chega com a palavra para abrir o culto, Deus, não, eu quero é isso. Então, nós somos apenas, Amém. ele é o guerreiro. Aleluia. Nós não podemos dar ordem quando o Senhor quer falar. É verdade. Precisamos apenas obedecer. Precisamos apenas deixar o Senhor ele dar a nota, ele dar É as verdade. coordenadas. Precisamos apenas deixar o Senhor fazer a sua vontade e o seu querer. Então, nós queremos louvar a Deus pela oportunidade qual o Senhor nos concedeu, esse culto de varões, Amém. um culto de gratidão ao Senhor, um culto onde eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão à igreja, no congresso que passou dos varões, a igreja apoiando, a igreja estando presente, os irmãos fazendo um esforço de estar juntamente conosco, os irmãos daqui participando. Isso é igreja do Amém. Senhor, é unidade. Não somos a igreja sede e não existe igreja Lagomar, nós somos a igreja ADBC. Nós somos a Aleluia. igreja do Senhor, independente Glória da a placa, independente da denominação, não, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Então, todos nós aqui, o evangelista que está aqui, não é placa da sua igreja, não é placa da nossa igreja. Nós somos a igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão pelos irmãos que cooperaram, puderam estar lá, fazendo o esforço de estar acompanhando o congresso. Hoje eu estou à frente desse departamento de honra, não sei até quando, mas até que o Senhor permita, quero estar trabalhando com excelência. Aleluia. E assim nós vamos continuar fazendo. Cada mês nós fazemos o culto dos varões na igreja ADPC. Mês passado foi em Cantagalo, esse mês aqui no Lagomar, mês que vem na sede, depois volta para Cantagalo, depois Lagomar de novo. Então nós vamos fazer esse rodízio até mesmo para a gente poder estar mais conectado. E não somente nos dias de culto dos varões, nós queremos estar aqui em outras oportunidades, Amém. na quinta-feira, aos domingos, estar juntos, unidos e demonstrando que nós somos a igreja do Senhor. Amém? Passar aqui para o pastor dirigente, pastor André, em nome de Jesus. Aleluia. Como toda a igreja se colocar de pé nessa hora, estaremos orando pelo. Quero convidar aqui o nosso pastor Júnior para estar orando pelo pregador que nos levou nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Já está na mão do Senhor, mas eu pedi para o pastor Júnior para estar orando pela vida do pregador. Aleluia. Queridos da paz de Cristo, Amém. vamos orar pelo céu do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós entramos aqui na Tua presença soberana, meu Deus, para Te agradecer, Senhor, por tudo que já foi feito nesta noite, Senhor. Quero Te agradecer, meu Deus, por esta primeira parte, Senhor. Cada oportunidade, meu Pai, que os Teus filhos tiveram aqui nessa noite. Nós Te agradecemos por cada louvor entoado, cada oportunidade, Senhor, que foi para a glória e louvor do Teu nome. E agora, meu Pai, nós queremos apresentar, meu Pai, o Teu Filho, meu Deus, que está com essa incumbência, meu Pai, de ministrar a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Cristo Jesus, traz a memória do Teu servo, Senhor, tudo aquilo que ele estudou, Senhor. Que o Senhor venha usar ele mais uma vez, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite. O Teu Filho está aos Teus cuidados, Senhor. Usa ele para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, e graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Também quero saudar a esta amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Me encontro imensamente feliz, alegre e honrado por este convite, através do nosso pastor André, de poder estar aqui fazendo extensão da nossa família, porque somos um só povo, um só rebanho, uma grande família
né? Trago aqui saudações do nosso pastor presidente, pastor Carlos de Firmino, lá em Guapimirim, logo ali, né, ao Ministério do Vale das Pedrinhas, onde a gente está um tempinho de 29 anos congregando com ele. Mas também trago saudação da nossa pastora Sandra, Glória a Deus. pastor Paulo daqui da congregação, né, Tempo de Adoração no Cajueiro, que é a nossa cobertura espiritual em Macaé, né, a qual ele tem cuidado de nós, né, e quero também, né, transmitir o carinho da minha esposa, da irmã Geisa, que por motivo de saúde não pode estar acompanhando hoje, Deus né? cura em nome de Jesus. Há alguns dias atrás, descendo a escada, caiu no penúltimo degrau, torceu o tornozelo ali, rompeu o ligamento e está em casa, né, se recuperando, segundo a orientação médica aí, uns 2 meses de repouso, né? Então, infelizmente, a irmã Geisa hoje, né, não pôde estar acompanhando, mas feliz de poder estar aqui, Amém. acompanhado da minha filha Juliane, do meu netinho Antônio, né, e podermos fazer a obra do Senhor. Convido a igreja para abrir nossas Bíblias ao Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. A Bíblia vai nos falar sobre a parábola do filho pródigo. E eu já inicio, né, esta pregação, né, dizendo que é tempo de voltar para casa. Amém. Eu inicio esta pregação dizendo que na casa do Pai não há lugar melhor. Louvado seja Deus, né? Infelizmente, muitas vezes, né, escolhemos às vezes se distanciar, mas é na casa do Pai que há acolhimento, Aleluia. que há suplemento, né? E não existe outro lugar para estar do que na casa do nosso Pai. Louvado seja Deus. E diz assim o texto, todos encontraram, vamos ler, versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, e diz, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, estando ao campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrarmos com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, pelo nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, queremos continuar na tua presença, Senhor. Clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nesta noite. Pai, tu sabes, ó Deus, que apenas sou um instrumento nas suas mãos. Que mais uma vez eu te peço, Pai, que possa sim, ó Deus, esvaziar mais uma vez totalmente de mim
para que possa transbordar, Pai, a Tua graça, a Tua vontade, o Teu querido Deus. Que estas palavras possam, Deus, ir ao encontro dos corações. E mais uma vez, Pai, faz cumprir o desejo do Teu coração para que esta palavra, assim como a mesma já afirma, não torne para si vazia, Deus, mas cumpra a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. E iniciamos já essa pregação trazendo algumas reflexões sobre o título, sobre o tema, sobre o assunto. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer, né, que para Deus nada é impossível, mas o homem tem o hábito de complicar tudo, É verdade. tornar difícil. Quando eu peguei esse texto para estudar, né, graças a Deus que, primeiramente, né, a Bíblia vai deixar bem claro, né, que por ser uma palavra como uma espada de dois gumes, né, ela corta tanto para lá quanto para cá. E eu me alegrei quando, meditando nesse texto, eu pude me enquadrar perfeitamente dentro dela. Porque um dia também, assim como esse filho pródigo, eu também me distanciei da casa do Pai. Eu pude ir lá fora e conhecer, infelizmente, o que lá fora tem para nos oferecer. Desilusão, né? Falsos prazeres, falsas alegrias, o mundo em que você vale aquilo que você tem no bolso, louvado seja Deus, um amor fingido, que se acaba de acordo conforme vai acabando aquilo que você tem para oferecer, louvado seja Deus. Mas também sou feliz que, assim como este filho pródigo, eu pude experimentar o braço aberto do meu Pai, querendo me receber. Aleluia! A Bíblia vai dizer bem claro que antes ainda que aquele filho se aproximasse do Pai, louvado seja Deus, o Pai já o tinha avistado, louvado seja Deus, e foi ao seu encontro. Ninguém vai ao encontro de alguém se não ainda já estiver o esperando, louvado seja Deus, porque muitas vezes nós somos surpreendidos com a chegada de alguém, mas quando você já espera que esse alguém venha chegar, você não é surpreendido, mas você consegue ir recebê-lo, ir ao encontro dele. E a Bíblia vai ser bem clara que quando aquele filho estava se aproximando do seu pai o avistou distante. A Bíblia vai ser bem clara que neste momento seu pai moveu-se de íntima compaixão, né, do verbo compadecer, ou seja, se colocar no próprio lugar, né, sofrer a mesma dor ou a mesma sensação daquele que está, né, ou seja, naquele momento não estava indo ao encontro daquele filho, um pai calçado de todos os direitos de cobrar alguma coisa, um filho que se distanciou, mas estava indo um pai com o sentimento de alguém que estava voltando arrependido da escolha que tinha feito. E a Bíblia vai ser bem clara que naquele momento o pai o lançou-se com um abraço e beijou-lhe ali ao pescoço, né, o recebendo. Mas a Bíblia vai nos lembrar que quando aquele filho ainda tinha decidido ir ter com o pai, ele já tinha caído em si e entendido a escolha que ele tinha feito e falou: hoje eu estou nesta situação, passando por necessidades, enquanto que até mesmo os empregados do meu pai vivem uma vida regada, uma vida abençoada, acolhida, abastada, e eu estou aqui querendo me alimentar da comida que os porcos também comem. Louvado seja Deus. Eu entendo que o divisor de águas dessa mensagem foi exatamente este momento, quando este filho cai em si e olha e consegue entender a situação que ele está. E entendemos nós, a Bíblia vai ser bem clara que ninguém consegue convencer o homem a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. E eu não tenho dúvida que naquele momento o Espírito Santo de Deus falou ao coração daquele jovem. Aleluia! Porque ninguém conseguiria convencer que a escolha que ele estava fazendo era errada. Ninguém conseguiria fazer ele aceitar que ele gastou tudo que tinha e ele estava errado. Eu tenho certeza disso. Porque essa mensagem era um mix de emoções, de situações, de contrastes,
Porque o primeiro momento, alguém chegar para um pai e falar assim, porque em outras traduções fala, dá-me a parte da minha herança, já era algo ofensivo, porque não existe herdeiro sem que o atual proprietário morra. Verdade. Louvado seja Deus. Então, quando você fala para alguém, me dá a minha parte, você já está desconsiderando a existência daquele a qual possui. E muitas vezes, quando nós nos posicionamos dessa forma, muitas vezes não conseguimos medir o quanto somos responsáveis pela atitude, pela decisão que estamos tomando. Infelizmente, quando criamos força e coragem ou desejamos sair da casa do Senhor, nós não temos ciência da atitude que estamos tomando. Mas muitas vezes, a nossa atitude de se distanciar do Senhor, estamos dizendo até mesmo para o nosso próprio Senhor, o Senhor não é suficiente para mim. O seu acolhimento, o seu amor, ter entregado o teu filho na cruz a morrer por mim não é suficiente. O teu amor não é suficiente. As riquezas, as bênçãos que o Senhor tem para mim não é suficiente. Porque muitas vezes desejamos ir lá fora, achar que com nossas próprias forças, com que nossos próprios méritos, conseguimos mais do que aquilo que Deus tem para nos dar. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, como um grande pai, um pai amoroso e justo, Deus respeita a nossa escolha. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor não quer que nós nos aproximamos dele por medo, por ameaça, por barganha, mas Deus quer que nós nos aproximamos dele por amor. Aleluia! Não há outro lugar melhor do que estar na sua presença, que não há cuidado melhor do que o cuidado dele para as nossas vidas, porque o apóstolo Paulo já vai nos ensinar na sua palavra que quando nós tivéssemos, nos comportássemos como se tivéssemos, mas quando tivéssemos também, que nos comportássemos como se não tivéssemos, porque quando é com Deus, irmãos, até o pouco é muito. É verdade. Quando é com Deus, até o nada que temos, nós somos Aleluia! felizes, comportamos como se tivéssemos. Glória a Deus! Louvado seja Deus, porque o Deus que nós servimos, sem você ter recurso nenhum no bolso, Ele te leva a lugares que jamais a tua condição financeira te colocaria. Verdade. Louvado seja Deus. E aquele filho, quando toma aquela decisão, ele abre ali, né, um divisor de águas. Primeiro, tudo que tinha dentro daquela casa, tudo ao redor daquela fazenda, tudo aquilo que foi construído, todo um amor que lhe era dedicado, foi trocado por uma só parte. Por uma parte que ele dizia, dá-me a parte que lhe é direito. Ou seja, ele calculou um valor, né, que seria dividido ali, porque pertencia a ele, e entendeu que se ele pegasse tudo aquilo e levasse, seria dele. Mas, irmão, você pode ter todo o dinheiro do mundo no bolso, na conta, mas o amor que Deus tem por você, você não vai conseguir manter com dinheiro. É verdade. O acolhimento que você tem na casa do Senhor, essa paz que nós temos na presença do Senhor, não há dinheiro no mundo. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Um amor verdadeiro que o Pai pode nos dar, ninguém neste mundo consegue nos dar. Mas muitas vezes somos enganados e somos levados a acreditar que se formos um pouquinho mais para longe, conseguimos ser felizes. Louvado seja Deus. E em contrapartida, nós temos dentro da mesma casa um filho que tinha de tudo e não conseguia enxergar. Porque ao decorrer dessa passagem, né, vamos entender que o filho mais novo saiu com aquilo que lhe era direito. O pai, mais do que justo, sabia que tinha direito, o entregou, não o proibiu de seguir. Foi, se distanciou, porque muitas vezes, irmãos, quando as pessoas falam assim, não vou mais ao culto, a pessoa não se contenta ficar quietinho dentro de casa. Ela começa a ir para mais longe. Ela não vem para o culto que é do lado de casa, mas ela consegue ir a lugares muito mais distantes, experimentar coisas ruins, e vai só se distanciando, muitas vezes até pela facilidade de estar fora do olhar do pastor, do olhar dos irmãos, do olhar do bairro que o conhece,
e ele se distancia. Desse jeito. Tem uma impressão que se ir para mais longe, parece que as coisas lá são melhor, né? Eu não sou contra, às vezes, as pessoas que vão até mesmo para fora do país para experimentar outras coisas, mas quando eu consigo ver pessoas fora do nosso Brasil proferindo palavras, né, inferiorizando o nosso país, a nossa terra natal, achando que estão, né, num grande lugar, num grande mundo, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, eu fico pensando, Senhor, como que uma pessoa pode estar longe de casa, achando que a casa dos outros é melhor do que a dele? Louvado seja Deus. Assim, aquele filho, penso eu que no primeiro momento, foi assim, porque o que lhe faltava, o dinheiro ainda conseguia disfarçadamente trazer para perto, uma falsa amizade, um falso conforto, a abastança que aquela casa que ele deixou o proporcionava, até então o dinheiro conseguia comprar. Mas foram se passando os dias, e a fonte, né, ela era limitada, porque ele pegou a parte dele, ele deixou, irmãos, de estar do lado daquele que gerava essa fonte. Porque enquanto ele estava dentro da casa do pai, a sua herança ela só ia crescendo, ela só ia se multiplicando, ela só ia sendo mantida. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu penso e entendo também que na casa do Senhor não é diferente. Você hoje, ou no dia que as pessoas tomam a coragem de sair dos caminhos do Senhor, tem uma força. Mas até então, naquele momento que ele tem esse entendimento que eu posso ir, porque eu consigo, porque eu conquisto, porque ele ainda está na presença. Mas quando ele se afasta da presença, aquela energia, aquela força, aquela coragem, aquela disposição começa a faltar, porque já não tem mais a cobertura, a oração do pastor, do ministério, o abraço da irmã, do irmão, do departamento jovem, do departamento de irmão. Ele começa já a se sentir fraco, porque lá fora, diferente muitas vezes do que na casa do pai, só tem pessoas que tiram, só tem pessoas que querem tirar de nós. E infelizmente, quando vamos dar conta, a nossa caminhada já foi longe demais. A gente já está até muito longe. Meu Deus! Né? Quem infelizmente teve a oportunidade de se afastar, que seja por um instante, por um momento da presença do Senhor, sabe do que eu estou falando. É verdade. E felizes são aqueles que ainda hoje podem receber esta palavra e não ter tomado essa triste decisão ainda. Que o Espírito Santo de Deus desperta a sua mente, o seu coração nesta noite e entenda. Não espere você ir lá desejar no mundo lá fora, se alimentar da comida que é dada aos porcos, para você entender que aqui você tem sido alimentado com uma comida de qualidade, que aqui você tem sido amado com um amor verdadeiro. Glória a Deus! Que aqui você é mais rico. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quando você gastar tudo lá, você vai valer o que você tem no seu bolso. Com certeza. Louvado seja Deus. E eu sou feliz porque, mesmo assim, aquele filho, vivendo toda esta situação, diante de todo o cenário da sua vida, quando ainda apareceu alguém que parecia que iria lhe ajudar, né? Porque as ajudas passageiras, né? Ou o socorro disfarçado, né? Porque aquele homem que pegou ele para levar para aquele campo para cuidar dos porcos, amém, chegou o escape. Né? Foi a mão estendida para tirar da situação de grande fome que tinha naquele momento ali e o levou para trabalhar no seu campo, mas sabe-se lá em quais condições, mas seria o escape. Mas se ele se conforma em estar ali só cuidando de porcos, né? E talvez se chega a se alimentar daquela comida e achasse que estava bom, com certeza o seu estado se tornaria pior. Mas foi justamente naquele momento que ele foi levado para trabalhar naquele campo, ele caiu em si. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus ele vai nos trazer a lembrança do quanto somos felizes na presença do Senhor, do quanto somos amados na presença do Senhor. Né? Hoje eu estou aqui pregando, né, junto nessa igreja, mas estou diante da minha filha, que foi criada com todo amor, com todo carinho. Desde quando a mãe me disse, estou grávida, eu falei, Senhor, que seja uma menina. E Deus atendeu o desejo do coração, me deu minha filha. Criei com todo o amor,
e sempre a ensinei, se um dia você resolver dividir o amor que você tem por mim por um outro homem, ele não precisa ser melhor não, mas que ele consiga te amar da maneira que eu te amo. Amém. E hoje casada, né, louvado a Deus, tem a experiência de como era a casa de papai e como é hoje ter a própria casa, né? Louvo a Deus pela vida do meu genro, né, pela família que eles constituíram, mas as pessoas conseguem entender, né, o quanto que a casa do pai tem algumas regalias que quando nós construímos a nossa própria casa, a gente tem que arcar com ela. É verdade. Né? Mas espiritualmente falando, irmãos, quando Deus despertou aquele jovem ali, ele falou assim: até quem trabalha para o meu pai é tratado de forma justa, não lhe falta nada, come do melhor, louvado seja Deus. E foi esse momento que este jovem encontrou graça de Deus, porque a graça foi estendida sobre a vida dele, porque independente da distância que você queira se afastar da presença do Senhor, o que Ele tem para você, o amor que Ele sente por você, o que foi desde a fundação do céu, foi determinado para a tua vida, não muda. Verdade. A tua escolha pode mudar, o teu posicionamento pode mudar, mas aquilo que Deus determinou para a tua vida, irmãos, Ele sustenta. Só que são as suas atitudes e as minhas atitudes é que vão determinar se eu recebo, se eu alcanço aquilo que é preparado para mim ou não, se eu desfruto ou não aquilo que Deus tem para mim. E ele ali olhou e a lembrança veio assim, porque muitas vezes nós que estamos à frente de um rebanho, à frente de uma igreja, à frente do nosso lar, como sacerdote também na nossa casa, nós precisamos criar memórias de maneira que alguém possa lembrar com saudade, de entender aonde está o seu cuidado, aonde está o seu carinho. Porque infelizmente hoje, muitas vezes, irmãos, quando nós saímos pela rua para pregar o Evangelho, quando passamos pelos hospitais, pelas praças, quando vamos falar de Jesus, alguém vai falar para você: eu já fui evangélico. E hoje tem sido difícil pregar para pessoas desviadas, porque as alegações do porquê não estão mais na igreja, irmãos, está relacionado a alguma coisa que aconteceu infelizmente dentro dela. Verdade ou não, eu não sei, porque tem pessoas que criam desculpa e querem responsabilizar alguém, mas quem prega o Evangelho hoje, quem evangeliza, sabe do que eu estou falando. O quão difícil é quando a gente começa a falar de Jesus para alguém, você está todo empolgado, mas alguém vira para você e fala assim: eu já fui evangélico. Mas sair por isso, por aquilo outro, e a gente já sente uma dificuldade para continuar aquela conversa. E se o Espírito Santo de Deus não entrar e começar a trabalhar no coração, fica difícil. Mas muitas vezes é inquestionável quando você fala do amor, do acolhimento, do momento de comunhão, dos cultos jovens, das pregações, dos passeios, dos eventos, né, desse culto maravilhoso que estamos aqui hoje, que são inquestionáveis, que faz a pessoa, quando está lá fora, falar assim: que saudade eu tenho, né, do pastor André, daquele abraço gostoso, né, que saudade eu tenho, né, dos porteiros, dos obreiros, do nosso pastor, da igreja, da irmã, do departamento de louvor, aquele culto, porque se cria memórias. Então nós precisamos criar memórias, irmãos. Precisamos fazer este lugar cada dia ser o lugar mais gostoso nessa terra, ao ponto da gente estar em casa e a gente desejar vir voado para o culto, chegar aqui, porque a gente sente saudade deste lugar, a gente sente vontade de estar nesta comunhão, porque tem que ser referência. Aquele filho, quando ele viu a situação que ele estava, ele lembrou de um lugar que era referência. Ele lembrou que até mesmo os mais simples eram tratados com justiça, com fartura. E ali virou uma chave na sua cabeça, porque ele entendia que a escolha que ele fez foi a escolha errada. E não foi só uma escolha, ele falou assim: eu escolhi errado. Não, ele entendeu: eu peguei. Sabe, irmão, quando a gente faz uma escolha errada, fora daquilo que Deus tem, a gente peca. Porque a Bíblia diz que aquilo que você deixa de fazer, se você podia fazer, você já peca. Ele fez uma escolha errada, mas não foi tratado só como uma escolhazinha errada, que nem as pessoas falam: deu um deslizezinho.
Ah, eu estou afastado porque tem um vacilo. Não, irmão, porque eu estou afastado, eu estou sentindo que eu pequei. Porque enquanto você não achar que você pecou, não entender que você pecou, você não entende que você precisa se arrepender. Porque o pecado só é perdoado quando existe arrependimento. É verdade. Glória a Deus. Não é só alguém te convencer que você pecou, não. Você, além de alguém te convencer que você pecou, além do Espírito Santo te convencer que é pecado, você precisa se arrepender. Porque enquanto não houver arrependimento, não vai ser dispensado o perdão. Aquele filho entendeu e falou: levantar-me-ei, que é outra atitude que precisamos ter, porque enquanto tivermos caído, enquanto estivermos prostrados, enquanto estivermos agarrados naquilo que nos faz ficar prostrado no chão, não vamos a lugar nenhum. Mas ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe, irmãos, quando nós caímos, meu pastor, louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, hoje com 75 anos, cuidou de mim desde meus 15, hoje já estou com 44, foi decisivo na minha vida, porque ele sempre falou: irmão, onde você cair, você volta e levanta a partir dali, porque ele sempre me ensinou isso sobre ministério, igreja catando pessoas de tudo quanto é canto e sem querer saber, né, da onde veio, por que veio. Mas quando alguém chegar: ô pastor, essa igreja é uma bênção, os irmãos se abraçam de carinho. Amém, seja bem-vindo no nome de Jesus. Não, eu quero ficar aqui. Quer? Você era da onde? Ministério ali, assim. Aconteceu. Qual é o dia de culto de doutrina lá? Ah, tal dia. Nós vamos lá visitar o seu pastor. Não, você não precisa ir. Não, nós vamos fazer uma visita a ele. E quantas vezes, irmãos, quando visitávamos, né, as coisas eram diferentes. Mas quantas vezes também nós conseguimos, né, trazer de volta? Porque enquanto nós não corrigirmos da onde começou o problema, não será resolvido. Certo. Aquele filho entendeu da onde começou toda a situação que ele estava vivendo e falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou falar para ele: pai, peguei perante o céu e perante a ti. A escolha que eu fiz hoje não me dá, não desistiu talvez, mas não me dá o direito nem de ser chamado de teu filho. Mas se o Senhor fizer de mim, pelo menos como um dos seus empregados, já me basta. Porque ele sabia que aquele pai justo tratava até os que trabalhavam para ele com justiça e o recompensava de forma justa. Porque Deus aqui também não faz acepção de pessoa, Amém. de pastor, de evangelista, de membro ou de dirigente de departamento que vai nos diferenciar para Deus. Deus nos trata sem fazer acepção. É verdade. Nos trata com justiça. E quando aquele filho entendeu, eu nem sei, né, a que ponto estava aquela fome, aquela fraqueza daquele corpo, mas do jeito que ele estava, ele se levantou e foi. Porque quem não sabe para onde ir, ele tem que pelo menos voltar da onde ele veio. Louvado seja Deus. E aquele filho sabia da onde ele tinha saído. E não voltou mais na prerrogativa de filho, não voltou mais achando que ali tinha alguma coisa guardada para ele. Mas o que tivesse ali que fosse oferecido, ele já sabia que era melhor do que o que ele estava vivendo. Mas lá tinha um pai que eu creio que todos os dias o esperava, querendo uma notícia, porque em algum momento ele fala que aquele teu irmão, né, aquele meu filho que estava morto, achávamos que estava morto, né, voltou, estava perdido e foi encontrado. Só quem tem uma pessoa na família que, quanto mais um filho desaparecido ou alguém que desaparece, sabe a angústia que é. Vivemos recente na nossa cidade uma angústia de 10 dias de uma família procurando por alguém. E que ninguém muitas vezes sabia se, né? Já sabia sim pelos passos que com vida dificilmente encontraria. Mas enquanto não encontra sequer o corpo, não tem sossego. E aquele pai, eu tenho certeza que todos os dias lembrava daquele filho. A Bíblia vai dizer que ele, quando viu ele chegando, foi ao encontro. Imagina, quem é pai sabe
que se for preciso a gente passa, né? Quem é mãe, passa o dia inteiro na janela esperando curvar a esquina, chegar de volta. Quem é esposa fica esperando o esposo chegar do trabalho. Se faz um barulho é o motor do carro, se faz um barulho é o meu filho que está chegando da escola, porque a gente fica aguardando. E aquele pai aguardava todos os dias, e quantas vezes devia pensar: será que está vivo? Será? O que aconteceu? Será que sabe voltar para casa? Qual a condição que ele está hoje? Mas esperava. E tinha algo formado no seu coração. Ele pode até ter ido embora. Ele pode até ter gastado aquilo que ele achou que era dele. Mas ele é meu filho. Ele é meu filho. Amém. E não diferente hoje na sua vida, na minha vida ou na vida daquele que está ao alcance deste aparelho de som. Você pode ter ido para onde você quiser ter ido. Você pode ter gastado tudo que você achou que tinha desperdiçado. Mas Deus ainda te olha hoje como filho. Aleluia. Deus te espera ainda de braços abertos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E quando aquele filho se aproximou, o pai foi ao seu encontro. O abraçou, lançou-se no pescoço, o beijou. E antes que fosse proferido qualquer outra palavra da boca daquele pai, o filho lembrou do propósito que ele tinha, porque a gente não pode esquecer. Aquilo que a gente propõe fazer, mostrar no nosso coração, tem que sustentar. Porque às vezes quando se deparamos da realidade, né, a conversa muda. O medo faz a gente usar outras palavras, ou talvez a situação parece estar melhor do que eu pensei, então eu vou guardar aquilo que eu ia falar, não vai precisar não. Né? Que era fácil. E quando ele pensou que talvez seria confrontado, chegou ali, achou o pai desesperado, abraçando e beijando, era hora dele fechar a boca e se fazer de bom filho. Só voltou para casa, mas não. Muitas vezes a gente precisa abrir a nossa boca e confessar que pecamos, que falhamos, que nós já não somos mais o dono da verdade, que saiu de nariz em pé, louvado a Deus, achando que sabia o que estava fazendo. Porque só assim a gente alcança perdão. Amém. Porque eu falo de experiência própria, conforme eu falei, eu infelizmente tive a oportunidade de aceitar a Jesus ao começar a caminhar aos meus 11 anos de idade, aceitar a Jesus e passar pelas águas aos 12. E quando estava ali com 12 para 13, voltei a morar com meu pai, que são separados, meus pais. E dos 13 a 14, infelizmente, me distanciei dos caminhos do Senhor. Em 1 ano e meio da minha vida, eu experimentei o mundo de uma forma que, graças a Deus, o Senhor pôde ainda me resgatar. Mas eu falo que em 1 ano e meio da minha vida, eu experimentei coisas no mundo que nunca mais eu quero passar por elas. Ao ponto de quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu não tinha coragem de ir aos cultos. Porque tinha uma sensação que alguém ia me olhar e ia falar: você fez isso, você fez aquilo. Eu tinha uma acusação tão grande em cima da minha vida que eu não conseguia voltar. Quando minha mãe me chamava para o culto, eu chorava. Por fim, eu comecei a atacar minha mãe, a fazer ela ser errada da história, porque ela falava: vamos para o culto, olha, Jesus está voltando. E eu falava para ela: a senhora quer me obrigar a ser crente? E por fim eu criei uma defesa: todas as vezes que a senhora me chamar, eu não vou. Eu posso estar com vontade, mas quando a senhora me chamar, eu não vou. Mentira, eu tinha medo de ir para a igreja de novo, eu tinha vergonha. Mas eu achei uma desculpa para me proteger, para não ir. Só que um dia, quando eu acordei, todo mundo tinha ido para o culto. Eu sempre ouvi eles falar que Jesus ia voltar, a gente podia acordar e não ter ninguém. Eu olhei, não vi ninguém em casa, eu falei: opa, eu acho que aconteceu aquele negócio. Corri na garagem, não vi a bicicleta, nem do meu padrasto, nem da minha irmã, nem da minha mãe. Eu falei: não, estão na igreja, com certeza, dia de culto. Montei na bicicleta, cheguei lá. Quando eu cheguei no culto, graças a Deus, igreja lotada, não tinha nem lugar para sentar, mal consegui ficar na porta, que era uma igreja bem grande, tentando assistir a pregação. E para a glória de Deus, foi justamente Lucas capítulo 15, louvado seja Deus, e versículo 11 que estava sendo pregado. Eu não sei que hora eu consegui chegar até o altar, eu não sei como eu cheguei até o altar, mas eu consegui me dar conta depois de muito tempo, prostrado perante o altar, debruçado sobre um tapete verde, e olhar uma roda de lágrima que já tinha feito uma poça, um molhadão, e aquele peso, aquela culpa tinha sido tirada de mim. Me reconciliei ali com o Senhor. Glória a Deus. Senti o perdão de Deus na minha vida.
e é a graça que me sustenta de pé Amém. até hoje. Mas eu posso falar com propriedade o quanto é difícil cairmos na realidade que pecamos, que erramos na escolha, mas o quanto é libertador confessarmos e reconhecermos e confessarmos o nosso pecado, a nossa falha, e voltar aos pés daquele que sempre teve o melhor por nós. Porque quando aquele filho voltou, o pai já estava esperando ele, o abraçou, o beijou, e ele fez a parte que era necessária fazer, se arrependeu, confessou o seu pecado, foi perdoado. E o pai imediatamente falou: trazei as melhores vestes que o vestiu, coloca sobre ele um anel, ou seja, renova a aliança de filho, e calça os seus pés com a sandália. Louvado a Deus. E matar e trazer o bezerro cevado, né? Ou seja, trazer o melhor que tem na casa e vamos comemorar, porque é justo e nos alegramos, porque este meu filho estava morto, mas foi trago de volta com vida, estava perdido e foi encontrado. A gente não tem noção, a Bíblia vai dizer que quando uma alma rende aos pés do Senhor, a festa do céu. A gente não consegue medir que tamanho é essa festa, mas eu fico pensando, e volto de novo na nossa realidade, quando nós vamos fazer uma festa para alguém, né? Por ter uma filha menina, eu tive a experiência de fazer a festa de 15 anos, e a gente sabe o quanto custa, né? Mas dinheiro nenhum nesse mundo conseguiríamos fazer uma festa no céu. Mas quando conseguimos ganhar uma alma para Jesus, a Bíblia vai dizer bem claro que lá no céu acontece uma grande festa. Então, mesmo sem um centavo no bolso, se nós pregarmos o Evangelho, nós conseguimos fazer o céu estar em festa quando uma alma é alcançada, né, com a pregação da palavra de Deus. E aquele filho foi recebido no seu lar, no seu acolhimento, na sua base de todo carinho, de toda justiça. Mas ali dentro tinha alguém que, mesmo dando cuidado, abastado de tudo, teve um sentimento ruim. Porque quando estava feita toda aquela festa, o filho mais velho chegou e, antes de entrar, perguntou: que barulho é esse? Que festa é essa? Não, seu filho, seu irmão mais novo, voltou para casa e o seu pai se alegrou, mandou trazer vestes novas, colocou no dedo dele o anel, calçou os pés dele e mandou matar o bezerro cevado. Está fazendo uma grande festa. E aquele irmão mais velho se revoltou e não quis entrar. E o pai, dando falta, talvez tomando ciência, estava lá fora e foi lá tentar conversar. E ele, né, coração entristecido, falou: tanto tempo eu estou com o Senhor, te sirvo, nunca errei contigo, nunca transgredi, e nem um cabrito para me alegrar que meus filhos são me deu. Quantas vezes, irmãos, nós temos tudo na casa do Senhor, somos abastecidos de tudo, mas não conseguimos enxergar do que Deus tem dado para nós, mas a gente consegue olhar, né, para alguma coisa que alguém jogou fora e criar dificuldades para que alguém seja acolhido novamente, ou seja aceito. Tem gente que acha que o céu só é para ele, né? Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz só para ele, porque é triste você ver uma pessoa que teve um passado pior julgando alguém que está tentando se firmar. Porque infelizmente hoje ainda existe muito julgamento. É, papai, é muitas verdade. barreiras que fazem pessoas se parar lá fora. Enquanto que aquele irmão podia abraçar aquele outro irmão ali, tá certo, ficou chateado, de repente tomou as dores do pai, porque parece justo, né? Gastou metade do que o senhor construiu a vida toda. É como às vezes alguém pensa, né? Poxa, Jesus morreu por ele e ele sapateou sobre a cruz, foi para lá, fez tudo errado, agora quer voltar e pedir perdão. Irmão, assim, o próprio Deus, conhecendo nós, que a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro, ainda entregou o Filho amado dele morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Que cabe a nós julgar, irmão, o tamanho do pecado do irmão, o porquê se distanciou, se é muito mais fácil a gente abraçar, se é muito mais fácil a gente acolher. Porque o pai falou para aquele filho: tudo que eu tenho, filho, sempre foi seu.
Um sabia que até os empregados tinham de tudo, não faltava nada, mas o que estava dentro de casa não conseguia ver o quanto ele era bem cuidado, o quanto não lhe faltou nada. Porque quantas vezes comeu do bezerro cevado e estava pensando no cabrito que nunca ganhou? Quantos banquetes ele tinha todos os dias, mas estava pensando que valia mais ganhar um cabrito para se alegrar momentaneamente com os amigos. Na casa do Senhor nós temos tantas alegrias, tantas coisas boas, Deus tem tantos projetos para nossas vidas, e às vezes a gente fica chateado porque a gente só quer ir fora viver o momento. Às vezes fica até triste com o nosso pastor quando ele diz não, né, de algo que a gente acha que podia ir, e a gente esquece que quantas mais coisas preciosas tem dentro da casa do Senhor, que vale muito mais do que aquele não que muitas vezes é dado para nos preservar, porque Ele sabe dos perigos. E aquele filho não entendeu, mas o pai fez ele tomar ciência. Tudo que eu tenho sempre foi seu. Mas é justo que sejamos gratos, é justo que nos alegramos por aquele que tinha se perdido. Porque se teu irmão estava morto, achava que estava morto, mas Deus trouxe ele de volta, vivo. Estava perdido, mas foi encontrado. É porque ele encontrou o caminho de volta. Então, para nós, irmãos, estar de volta em casa, ver alguém voltar para casa, tem que ser motivo de alegria. Não pode ser tristeza, não pode ser pesado para nós, né? A gente não tem como não se alegrar com a mesma alegria. Então que hoje, né, aonde tiver alguém que o peso da culpa, né, tem sido o motivo que você não consegue, né, vencer e voltar, porque às vezes até entendeu que errou, que fez a escolha errada, talvez já não tenha nem mais a mesma força que quando foi embora, os mesmos recursos, se encontra até envergonhado, porque vai ter que voltar. Mas se hoje o Espírito Santo de Deus fala no teu coração e você entende que não há outra maneira de estar na casa do Pai se não for se encontrar novamente com Ele, aleluia, para Ele aonde você errou e reconhecer o seu pecado e se lançar, amém. Eu tenho certeza que esta noite é noite de salvação, Glória a Deus. é noite de reconciliação, é noite de voltar para casa, é noite de você encontrar de fato o seu lugar de filho e ser tratado de uma maneira que você nunca foi tratado nesse mundo, acolhido da maneira que você nunca foi acolhido em lugar nenhum. Ter amigos e ter amigo de verdade, um pai que te ama independente da escolha que você fizer. Essa é a noite de salvação. Assim como Jesus alcançou meu coração através dessa palavra, eu oro para que Deus alcance o seu coração nesta noite. Eu oro a Deus que Deus fale ao coração, né, dessa igreja de maneira que todas as vezes que alguma coisa lá fora parecer interessante, você consiga colocá-la, né, e compará-la com o amor que Deus tem pela sua vida, por você, e você vê a tamanha distância que tem uma coisa da outra. Porque nós não podemos trocar aquilo que é eterno, com certeza, por aquilo que é passageiro. Verdade. Porque, infelizmente, já não é mais tempo, né, de nos distanciarmos. Pode não dar tempo de voltar. Podemos escolher caminhos sem volta, que aos nossos olhos podem parecer direito, mas no final tende a nos levar até mesmo à morte. Mas que hoje possamos escolher o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus Cristo. Que possamos de fato ir na direção daquele que, sem julgamento, só quer te abraçar, só quer te acolher, só quer te colocar vestes novas, só quer fazer uma nova aliança contigo, só quer calçar os teus pés na estrutura, numa rocha, te colocar em lugar firme, para que você se levante, para que você se mantenha de pé e experimente o tamanho do amor que Ele tem, amém, pela sua vida. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus, né, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos corações, e se houver alguém esta noite, né, não tomando a liberdade que cabe ao pastor dessa igreja, ao dirigente, mas se houver alguém nesta noite ao alcance deste aparelho de som,
que ainda não aceitou Jesus, que queira que essa palavra tenha falado ao teu coração, a oportunidade é essa, de você entregar a sua vida para Jesus. Se é o interior desta igreja, eu creio que talvez não tenha ninguém aqui que não seja evangélico, mas se houver alguém que esteja distanciado, a oportunidade é essa, de voltar aos caminhos do Senhor, de renovar sua aliança, porque essa é a oportunidade que nós podemos garantir, porque o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Mas hoje é noite de salvação, hoje é noite de voltar para casa, hoje é noite de receber aquele abraço que só Jesus pode te dar. Eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que maravilha. Eu louvo a Deus porque Deus ele sempre nos surpreende, ele sempre nos fala com amor, com carinho, nos chama a responsabilidade. E nessa noite não foi diferente, Deus falar aos nossos corações. De repente, se tem alguém que estava querendo sair da casa do Pai, hoje já recebeu uma palavra, fala, fica na casa do Pai é pão. Aleluia. Ainda há alma cordeiro cevado, para você comer, ainda há uma alimentação maravilhosa. Eu louvo a Deus, quero louvar a Deus pelo evangelista Joaquim, quero louvar a Deus pela Juliene, pessoas dessas são amigos, estivemos ali trabalhando junto. Eu tive a oportunidade de ser o seu gerente, né? Eu fui seu gerente, isso mesmo. Fui gerente da Juliene e o pai dela também, nós trabalhamos juntos também. Nós três trabalhamos juntos e ele era o gerente da noite, eu era o gerente do dia, não era isso? Ali num restaurante chamado Rago. E foi uma passagem muito boa, onde conhecemos pessoas e hoje essa aliança se estende até hoje. Eu louvo a Deus por essa aliança, por essa amizade. Amém, irmãos? Amém. E nós venhamos continuar levando a boa semente do Evangelho de Deus, que nós venhamos continuar a fazer a obra do Espírito Santo. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé sem mais delongas. Domingo, eu quero convidar você para trazer uma pessoa, não precisa ser não crente, você não crente ou família, traga Dia das Mães e vamos estar aqui louvando a Deus. Muito obrigado, meu amigo pastor evangelista. Foi uma honra ter vocês aqui. E, inclusive, domingo agora é Dia das Mães e eu gostaria até que fosse uma irmã pregando mesmo, mas só que fizemos um convite para um pastor amigo nosso, inclusive o Alisson tem até ali a foto dele ali, inclusive tem até uma outra foto que o Alisson tem ali, que esse ano ele não tem agenda, não tem mais tempo na agenda dele e só ficou esse domingo, Dia das Mães. Eu falei, não vou deixar de te chamar não, Dia das Mães. A gente nem, na realidade, quando marcamos, nem sabia que era Dia das Mães. Depois que eu fui ver, eu falei Dia das Mães. E para os irmãos ver ali, ele está pregando bastante, vai estar na Europa. E ele falou assim, André, eu vou aí em Macaé. Então só tem dia 10. Aí ele falou assim, vou aproveitar, vou descansar um pouquinho, vou chegar no dia 9, vou descansar, vou ficar. Ele ia vir na sexta. Ele ia ficar no dia 8, dia 9, dia 10, não é isso, Pedro? Ia pregar, e estava a pregar aqui no dia 10. Então depois ele falou assim para mim, André, depois dessa data, não tem. Inclusive eu ia trazer ele aqui na sexta-feira, na quinta, dia dos varões, tudo dos varões, e ele falou, não posso, não tenho hoje, está pregando também em outros lugares, mas dia 10 ele vai estar aqui conosco, então traga a tua família para ouvir a poderosa palavra de Deus, você cuida da família das irmãs. A Adriana quer fazer um anúncio? Enquanto a Adriana faz o anúncio, nós vamos estar logo após orando para o término dessa noite.